Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para avisar que o vídeo de hoje é um devocional que eu fiz da primeira carta de Paulo aos Gálatas e eu gostaria de avisar vocês que esse vídeo é uma parte tirada de outro vídeo que eu tinha gravado sobre biscuit. No vídeo que eu tinha separado uma manhã para poder gravar e mostrar para vocês como funcionava meu processo criativo, porém antes eu tinha decidido fazer meu devocional. Para o vídeo não ficar muito longo e também para não misturar as coisas, eu decidi separar e postar aqui, afinal também é um dos meus conteúdos, né? Enfim, fiquem com o vídeo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o meu devocional com vocês. Para quem não sabe, devocional é um momento que você passa com Deus, é um momento que você tira para Deus. E eu decidi compartilhar com vocês. Então, é mais como uma leitura da Bíblia do que como um devocional. Mas hoje vamos ler o primeiro capítulo de Gálatas. Como o enquadramento do vídeo não estava tão legal, eu não consegui mostrar para vocês aquilo que eu estava lendo. Porém, no final da minha leitura, eu vou mostrar para vocês uma reflexão que eu tive acerca desse primeiro parágrafo desse texto. Porém, para quem quer saber o contexto, vai estar aparecendo aí na tela o texto de onde eu tirei a minha reflexão. O versículo 1 até o 6, Paulo faz a apresentação dele para a igreja de Gálatas. Ele diz que ele foi um apóstolo escolhido não por homens, mas por Jesus Cristo, ao qual morreu pelo plano de Deus para salvar a humanidade desse presente século. No versículo 8, Paulo escreve: Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja totalmente contrários a esse evangelho, rejeitando todo tipo de exortação fora da palavra de Deus. Versículo 9, ele ressalta sua fala. Já no versículo 10, ele diz que a intenção dele não é agradar aos homens. Caso fosse, ele não seria servo de Cristo. E como que a gente pode saber que a outra pessoa, que uma pessoa, está pregando outro evangelho sem ser o evangelho de Cristo Jesus? A única forma de nós sabermos isso é conhecendo a palavra, porque como nós podemos saber algo que é contra a palavra se nós não conhecemos a palavra? Como que nós podemos dizer que a pessoa está agindo contra a lei se nós não conhecemos a lei? Então é necessário conhecer a palavra. Resumidamente, o que Paulo quis dizer no versículo 11 e 12 é que a palavra que ele ensina não foi ensinada por homens, e sim revelada e inspirada por Deus. Esses versículos me chamam muita atenção, pois falam da vida de Paulo antes e depois do Evangelho. Versículo 13 diz: Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Ou seja, o passado de Paulo era totalmente ao contrário de uma vida seguindo a vontade de Jesus. Porém, versículo 15 e 16 dizem: Mas, quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne e nem o sangue. Ou seja, não importa o passado que você tem ou quantos pecados você cometeu, pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos e não somos mais condenados pela lei e nem pelos nossos pecados, mas somos salvos pela graça de Jesus, que morreu por nós, e nós fomos escolhidos desde o nosso ventre para servir a esse Jesus tão bom e tão misericordioso. Então, para que nós possamos fazer jus a esse sacrifício, não porque nós merecemos, não porque nós somos salvos por nosso mérito, mas pela graça e misericórdia do Senhor. Então, para que hoje você tome a decisão de servir a esse Jesus maravilhoso e entregar totalmente sua vida para Ele, para que através de sua vida você possa compartilhar o Evangelho para outras pessoas e salvar outras almas que estão aprisionadas pelo pecado. Então, respondendo à pergunta da capa desse vídeo, sim, apesar do seu passado, você pode servir a Cristo e pode ser salvo. Afinal, a salvação não é por meio das obras, mas sim por meio da fé e da graça de Jesus. Mas nós precisamos entender que também precisamos fazer a nossa parte. Ou seja, precisamos aceitá-lo, precisamos segui-lo e obedecê-lo. Devemos conhecer a sua palavra, seus mandamentos e entender que Ele é o Senhor de nossas vidas e praticar os bons princípios que Ele nos ensinou. Espero que essa palavra tenha te ajudado e, dando um conselho sincero, volte para Ele.